Bom, ainda a Previdência, conosco Vera Magalhães, som e imagem. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago. Tá virando tema único, mas é porque é importante mesmo, claro. E a gente tem de trazer as informações, os bastidores, tudo aqui para o nosso ouvinte. Vamos lá. E queremos saber os seus bastidores. Agora, definidos relator e presidente da comissão especial, o governo e o Congresso vão acelerar, Vera, a reforma da Previdência? Como é que será essa tramitação? Rápida ou não? Eles vão tentar, Thiago. Os próprios envolvidos aí, os principais interlocutores do processo, reconhecem que não é algo rápido e que tem muita possibilidade de protelação ao longo do caminho, como a gente vem falando aqui durante a semana, né? A gente tem detalhado quais são esses caminhos nos quais a reforma pode se perder. Ontem, no 3 em 1, nós entrevistamos o presidente da comissão especial, Marcelo Ramos. Foi uma entrevista ótima, ele não fugiu de nenhum assunto e ele foi muito realista quanto aos prazos. Ele falou que esse prazo de 40 sessões, ele espera que tudo esteja concluído ali pelo fim de junho, início de julho, ou seja, já dificulta a ida da reforma ao plenário ainda neste semestre. E ele fala que ele admite todos os cenários, que a oposição obstrua, que a oposição tente votar contra, o que ele não fará, em hipótese alguma, é não votar, disse ele. Ele diz que já esclareceu a oposição a esse respeito, que seria uma falta de responsabilidade com o país simplesmente se omitir de votar a reforma da Previdência, que então ele vai aí empenhar esforços para que ela seja votada em tempo hábil. A escolha do relator e do presidente seguiu aquele critério sobre o qual falei ontem aqui no Jornal da Manhã. Os dois são ligados ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na entrevista para a gente, Ramos fez questão de fazer várias críticas ao governo, ao comportamento dos governistas na comissão, a falta de empenho por parte do governo para aprovar a reforma, ao mesmo tempo em que fez vários elogios à condução que o Rodrigo Maia vem fazendo do processo. O PR esteve no grupo que apoiou a reeleição do Rodrigo Maia para o seu terceiro mandato à frente da Câmara e também o PSDB, partido do relator Samuel Moreira. Neste caso, inclusive, houve um afago do Maia também ao governador de São Paulo, João Dória Júnior, porque ele escolheu um tucano paulista. Desde antes se definiu que a vaga ficaria para um tucano paulista, ele inclusive retirou a possibilidade de que fosse do DEM, seu próprio partido. E aí, por que Samuel Moreira e não o Eduardo Cury, que era um dos que estavam mais cotados nos dias anteriores à escolha? O próprio Cury demonstrou desconforto em conversas com os líderes do seu próprio partido e também com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, em relatar a reforma. Ele é um deputado ex-prefeito de uma cidade, de São José dos Campos, aqui em São Paulo, e em deputados que têm esse perfil territorial, como se diz na Câmara, a reforma ainda é um problema, porque eles chegam nas suas bases, são muito cobrados, então ele vai apoiar a reforma, diz que vai votar a favor, claro, mas que prefere ficar independente para fazer ponderações favoráveis ou críticas ao texto aqui e ali. Então, aí, por isso é que a escolha recaiu sobre o Samuel Moreira. Agora, Vera, falando sobre números, o governo elevou a projeção de economia em 10 anos com a reforma em cerca de 100 bilhões de reais. Agora, será que é factível imaginar uma economia de pouco mais de 1 trilhão de reais? Não, não é, Thiago, por uma razão muito simples. O próprio presidente e as principais lideranças envolvidas no processo no Congresso já admitem que pelo menos 2 itens devem cair fora da reforma. O que muda a regra para o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural. Esses 2 itens que recaem sobre a população mais pobre, população fora dos grandes centros, são considerados duros demais. Deputados, senadores e mesmo alguns especialistas acham que eles penalizam demais aqueles da base da pirâmide social e dos ganhos salariais, enquanto o discurso da reforma é que ela deve combater privilégios. O próprio presidente da comissão disse ontem para a gente que é honesto intelectualmente dizer que a Previdência é necessária porque ela promove o ajuste fiscal, promove o ajuste atuarial aí das contas brasileiras, já que a expectativa de vida aumentou, então é justo que se demore mais para aposentar, mas que também é um pouco falacioso falar que ela só atinge os mais privilegiados, porque ela atinge também aqueles mais pobres. Então, isso já está mais ou menos consensuado dentro da Câmara,
que esses 2 itens vão ser retirados. Se você retirar isso e retirar o que tinha de ganho com a reforma dos militares, uma vez que ela já foi bastante desidratada com o projeto enviado ao Congresso, que prevê ganhos para os militares no primeiro momento, então aí você já perde uns 300 bilhões. E é esse cálculo que parece estar na cabeça do próprio presidente, que ontem, em café da manhã com jornalistas, disse que se ficar abaixo de 800 bilhões, o Brasil pode virar uma Argentina. Então, parece ser o número com o qual o governo está trabalhando, o número mais realista. Thiago. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você, bom fim de semana e até segunda aqui nos estúdios.